Eu sou a Ana Paula. Eu sou a Vitória. Eu sou a Isabelle. E hoje nosso tema da nossa conversa vai ser agroecologia como alternativa para o combate à fome. Para conversar com a gente, convidamos a professora Keile. Primeiramente, muito obrigada pelo ter aceitado o nosso convite. E a gente quer que você se apresente para quem ainda não te conhece. Então tá, bom dia, eu sou a professora Keile Beraldo. Eu trabalho com políticas públicas de segurança alimentar, ou seja, de combate à fome. E dentre as quais a agroecologia como principal alternativa a esse combate à fome. Sou professora do curso de Ciências Econômicas e do programa de pós-graduação em Gestão de Políticas Públicas da Universidade Federal do Tocantins. Ok. Para dar início então, à nossa conversa, a primeira pergunta é: o que é agroecologia? Excelente pergunta, né? Muita gente confunde agroecologia com orgânico. E a agroecologia ela é muito mais do que isso, né? A agroecologia ela é uma ciência e prática e movimento. O que significa isso? Ela é uma ciência porque ela bebe da fonte das ciências agrárias, das ciências sociais, de várias outras ciências. Então, ela nasce dentro das universidades como resposta à produção que não era uma produção muito limpa, né? Que a gente chama de Revolução Verde. Ela é uma prática porque quem faz ela são os agricultores, são os quilombolas, são as comunidades tradicionais, os indígenas, que já faziam desde os nossos antepassados. E ela é movimento porque ela envolve várias questões de movimentos sociais. Então, a questão fundiária, a questão agrária, o acesso à terra, as condições de trabalhar essa terra, os acessos aos recursos naturais, né, que é a água, entre outros, e as condições sociais que essas pessoas vivem. Então, condições que seriam para elas terem desenvolvimento sustentável. Então, sobre os agricultores que você falou, quais são os desafios enfrentados pelos agricultores que decidem adotar práticas agroecológicas? Bom, aqueles produtores que nunca conheceram a química e a Revolução Verde, que foi um excesso, né, de produtivismo aí colocado após a Segunda Guerra Mundial, durante os anos 50 e 60, para esses agricultores é muito tranquilo, porque eles já fazem isso desde, né, há milhares de anos. Agora, aqueles agricultores que já fizeram, né, que já utilizaram a química, já produziam de forma desordenada, né? Então, para eles é um pouco mais difícil. Mas a transição ela é complexa, mas, ao mesmo tempo, ela não envolve tantas questões externas, porque quem trabalha com agroecologia pode produzir tudo que precisa dentro da própria propriedade. Então, acaba sendo sustentável, viável economicamente, porque então ele demora um pouco mais a resposta. Então, os recursos naturais, tipo o solo, que a agroecologia é trabalhar com o solo vivo, né? Então, você pegar um solo que não era nem um pouco sustentável, que não tinha mais condições, estava quase chegando num processo que, né, e você trabalhar esse solo. Então, claro que ele vai demorar um pouco mais. Então, um dos maiores desafios é o tempo, né, que o tempo da agroecologia ele é um pouco diferente do tempo de quem trabalha com outro tipo de agricultura. De que forma a agroecologia pode combater a fome? Pois é. Isso não sou eu que digo, né? São vários cientistas do mundo inteiro, e a FAO e a ONU, que vêm trabalhando com essa resposta. Então, alguns países, dentre os quais destaca-se a Colômbia, né, já adotou a agroecologia como resposta. Por quê? Porque ela ajuda o pequeno produtor, o produtor, o ribeirinho, quem produz, a trabalhar de forma sustentável. Então, você vai parar de utilizar principalmente agrotóxico, né, e outros insumos químicos, e vai ter uma comida de qualidade. E a resposta é você trocar o modo de produção que você só ganha, tipo capitalismo, né, uma agricultura comercial, de forma desordenada, para uma agricultura mais sustentável. Então, você, com políticas públicas, principalmente, né, de financiamento, de assistência técnica e também de acesso à terra, né, e essas condições podem, então, ajudar que o produtor faça essa transição agroecológica, produza para ele, para a sua família, ou seja, ele não vai ter tantas doenças como ele tinha, como está tendo hoje, né, que vários já vem contando aí muitos casos de câncer, por questões, né, de uso de agrotóxicos, uma alimentação mais saudável, então isso é combate à fome, não só a insegurança alimentar, mas a soberania alimentar também, porque ele vai ter acesso à comida que ele produz,
para a sua família, próximo dele. Então, ele não tem que comprar nada fora. Isso acaba dando mais renda, mais autonomia para esse agricultor. E outra questão que você fala aí do combate à fome é o acesso, então, aos programas de compra do governo federal, tipo o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Então, o agricultor, como hoje as compras, né, precisam ser de agricultores da própria comunidade, era lei 30%, agora aumentou, esse quantitativo, o governo federal aumentou. Então, o agricultor passa a ter mais condições de produzir mais e comprar esse alimento, e quem compra esse alimento mais próximo, acaba comprando um alimento de mais qualidade, com menos problema. Então, se eu não tenho transporte, ele acaba saindo mais barato que o transporte, né? E, além do que, a forma de armazenar, de conduzir, de produzir, totalmente agroecológica e sustentável. Então, dentro de uma economia mais solidária, mais justa, pagando um preço justo. Existe comunidades aqui na região do Tocantins e em Palmas comunidades agroecológicas que atuam no combate à fome? Todas elas atuam no combate à fome, né? Então, a gente tem, sim, diversos produtores com iniciativas de transição. A gente já chegou a ter produtores até orgânicos, porque o orgânico é que tem a certificação. Mas hoje a gente não tem mais. Então, tem produtores que trabalham nesse sistema agroecológico. Então, cooperativas, associações, né? Eu posso citar a Coprata, como uma iniciativa que é aqui próximo da gente. E tem várias outras cooperativas. Mas uma que tem sido um case que a gente chama de sucesso, que a gente acompanha há algum tempo, é a Coopera Amazônia, que é no Bico do Papagaio. Então, eles têm aí mais de 100 e poucos agricultores cooperados em uma lista, acho que estão chegando a quase 300 agricultores, que no início tudo é difícil, e eles atendem mais de 30 municípios, né, na merenda escolar, feiras e produção, e entre outras comunidades que tiveram iniciativa. Mas tem um problema aí, que essas comunidades elas tentam produzir de forma agroecológica, só que a produção de soja, por exemplo, de grãos, como a pulverização é feita de forma aérea, acaba entrando, né, um pouco de agrotóxico ou produtos químicos nessas comunidades. Então, elas estão tendo muitos desafios para produzir. Então, precisam de fazer barreiras, né, espaço para poder conseguir produzir. E de que maneira a agroecologia ajuda a preservar o meio ambiente e a biodiversidade local? De todas as maneiras, né? Que a agroecologia, como eu sou economista, e a principal vertente que eu digo é desde a comercialização até o plantio, até a terra. Então, a forma de produzir é totalmente sustentável. Então, a gente quem trabalha com agroecologia já tem esse preceito, né? Porque ela é mais do que um modo de vida, é mais do que uma ciência, ela é uma filosofia também. Então, quem trabalha com agroecologia, ele busca a produzir, tratar a terra de forma regenerativa, né? Tem gente que chama de agricultura regenerativa, tem vários outros nomes, mas tudo isso está dentro da agroecologia. A construção também, ela chama de bioconstrução, a gente tenta, né, construir de forma mais simples possível, usando utilização das águas, que é um dos principais desafios hoje, né, o acesso à água, né, a questão da escassez hídrica também ela é de forma sustentável, e o plantio também. Então, você pergunta, tem agricultores, a gente pode citar exemplos, por exemplo, o sítio Seis Pétalas, que é um que a gente acompanha, nosso parceiro, a gente tem diversos projetos, que é aqui em Taquarussu. A gente trabalha desde café até fruta, né, produção de galinhas e tudo mais. E a agroecologia pode ser uma solução a longo prazo para o combate à fome? Ela é a única solução, a curto, médio e longo prazo. Não sou eu que digo, então, são todos os cientistas, e isso ficou algo, a gente vem tentando trabalhar com isso desde os anos 70, 80, né? Eu conheci a agroecologia nos anos 90, no final dos anos 90, início dos anos 2000, aqui dentro da universidade. Mas a agroecologia ela já vem dizendo isso, gritando, dizendo, nós somos a solução está aí. Né? Então, os cientistas vêm mostrando que essa é a única solução. E ela pode ser feita em escala maior. É uma questão... Então, hoje a gente já tem produção de soja, né? De forma agroecológica, de forma orgânica. Então, a gente já tem grandes produções de gado, né? Que é um dos que maiores impactam em produção de gado, produção de carne, né? De bovino. Que pode ser feita também de forma agroecológica, de porco, galinha, né? Então, de todos isso daí pode ser feito, sim, de forma agroecológica.
Só que a agroecologia ela não prega o que a gente chama aí de monocultivo, né? A agroecologia ela sempre busca a trabalhar com diversidade, então, e respeitando o que temos, né? Então, se a gente já tem uma atividade local, né? Extrativismo, por exemplo, é agroecológico, totalmente agroecológico. Então, comunidades extrativistas ela já tem essa questão da agroecologia, porque ela precisa preservar a floresta em pé para poder extrair. Então, você pode produzir de forma sustentável, e isso é a agroecologia. Então, a agroecologia ela já estava aqui há milhares de anos, desde que existiu, desde que a agricultura, né, é mais de 10 mil anos. Então, isso sim é agroecologia, você trabalhar respeitando, por exemplo, extração de madeira, você pode plantar e extrair a madeira desde que você reponha, né? Então, só que você tem que ter diversidade, então respeitando as abelhas, os pássaros, todos os reinos animais, vegetais e o que a gente chama aí de reino das rochas, né? Os minerais. Né? Então, utilizando todos os reinos aí da natureza, né? E o humano pode sim comer bem e deve comer bem, respeitando isso. E o que falta para a agroecologia ganhar mais espaço nas políticas agrícolas nacionais? Bom, hoje o nosso governo, a gente demorou, né? Porque quase está terminando o primeiro mandato do governo Lula. Agora, nesse último ano que saiu o primeiro edital para os núcleos de estudos em agroecologia, que já tinha sido, essa política já vem sendo feita desde 2008, 2010, né? E aí travou tudo. A gente teve aí uns 6 anos de atraso de políticas públicas nessa área, né? Então, a agroecologia, ela é, digamos, das políticas públicas de segurança alimentar e das políticas públicas da agricultura familiar, ela é na 5ª geração, digamos, né? Que ela já existe, mas ela só foi implementada há poucos anos. Eu vou dar um exemplo do nosso estado. O nosso estado é um estado que não tem nenhuma política de produção orgânica ou agroecológica. A gente está trabalhando nisso, a universidade, com os movimentos sociais, que é a ATA, né, que é a Articulação Tocantinense de Agroecologia, que envolve mais de 26 movimentos sociais, né? E a gente vem construindo essa política, essa política ela já foi colocada, inclusive, para votação na Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins e foi engavetada, porque aqui a gente sabe que a bancada ruralista ela é grande e forte. Então, o que falta mesmo é um envolvimento e um comprometimento dos nossos gestores, porque para ter agroecologia precisa ter assistência técnica. Hoje o governo acabou de fazer uma parceria com o Sistema S, que é o Senar, né, para dar essa assistência técnica. Ou seja, ficou comprovado que alguns estados não têm a menor condição de dar assistência técnica para os agricultores. Porque para o agricultor trabalhar e continuar, porque, como eu disse, o tempo da agroecologia ele é diferente do tempo da agricultura convencional. Você vai lá, planta, coloca os insumos químicos e ela responde rápido, tem 3 safras por ano. Na agroecologia, não. Você tem que respeitar o meio ambiente, a diversidade, o tempo de produção que, digamos, a natureza te dá, né? Então, você usa a seu favor a natureza. Então, demora um pouco mais. Então, para isso, precisa ter financiamento. A gente tem um plano, dentro do Plano Safra, que é a Política Pública Nacional, né? E depois a gente tem o PRONAF, que está dentro do Plano Safra, que é para a agricultura familiar, só que os bancos, as instituições financeiras não liberam esses recursos para os projetos agroecológicos. Então, falta comprometimento das instituições financeiras, das instituições públicas, principalmente do Estado do Tocantins. Eu estou falando particularmente do nosso Estado, porque outros estados já existe essa política, ela já é feita, né, há mais de 20 anos e já está bem avançado. O Pará, por exemplo, né, já está bem mais avançado do que a gente. O Maranhão está bem mais avançado. Tem curso de agroecologia, que a gente não tem um curso de agroecologia a nível superior, nem técnico, nem de pós-graduação no Estado. Então, a gente tem hoje 3 cursos, 3 núcleos dentro da universidade funcionando com recursos, né? E outros sem recursos, mas tem do Instituto Técnico Federal e Embrapa também, a gente tem muita parceria com eles, mas ainda há uma falta de comprometimento das instituições financeiras e das instituições públicas estaduais e municipais, principalmente. A agroecologia, ela é economicamente viável em larga escala? Sim, tem diversos estudos que comprovam isso.
né? Inclusive os nossos. A gente trabalha, claro, em pequena escala, né, por enquanto, porque a gente trabalha mais com a agricultura familiar, o que a gente chama de pequenos produtores, né, que nos procuram. Então, a gente busca acompanhar aqueles produtores, principalmente os que estão no MST, né, que é o movimento, então, em assentamentos que estão começando, né, e outros que já tiveram. Então, a gente teve um avanço aí até 2017 e, de repente, travou tudo. Né, travou tudo, e agora a gente recomeça, né, com mais força, com mais vontade. Então, aqueles que resistiram, que somos nós, os núcleos de estudo em agroecologia e as parcerias, a gente está, assim, com uma força, com uma vontade, né, de levar isso e demonstrar. O Miguel Altieri, que é um dos principais cientistas, né, que trabalha com agroecologia, ele é uruguaio, hoje ele está nos Estados Unidos, ele escreve vários artigos e diz que o Brasil é o único país que tem condições de fazer a virada agroecológica totalmente, em grande escala, em grande produção. A Colômbia, por exemplo, a ministra da Agricultura e Desenvolvimento Rural da Colômbia, ela está revolucionando o país com reforma agrária e agroecologia. Então, assim, está acabando com a fome, com a miséria e com a violência no país, simplesmente fazendo agroecologia e reforma agrária. Então, não dá para falar de agroecologia sem terra, né, sem reforma agrária, e sem mulher, né, porque a agroecologia é uma ciência totalmente feminina. É uma ciência que nasce da questão do combate à fome, que é a mãe que tem aquela preocupação de dar o alimento para o filho, né, de produzir um alimento de qualidade, né, de que cuida da saúde e da educação do filho. Então, a agroecologia, ela é mãe, ela é mulher, ela é feminina. E como movimentos sociais e universidades têm contribuído para essa prática? Totalmente, a gente tem feito uma articulação, excelentes parcerias, né, com o MST, com o pessoal da ATA, do Bico, das cooperativas, das associações. Então, a gente está participando, todo ano tem encontros de agroecologia no Estado, em comunidades, que a gente discute, que a gente trabalha, tem ações dentro dos assentamentos, que leva, né, o MST é muito comprometido com a agroecologia, a ATA, outras associações aí que estão trabalhando totalmente, articulando isso em parceria. Então, tem assentamentos de Caseara, ao Bico, ao Sul, né, Tocantins inteiro, Dianópolis, né, então, Sul, Sudeste, Cantão. Também tem no Jalapão, né, movimentos de comunidades, principalmente quilombolas, que vêm trabalhando com agroecologia. Então, nesse sentido, a gente acabou de aprovar um projeto para trabalhar com 2 comunidades quilombolas e 2 comunidades indígenas, né, para promover os quintais agroecológicos, ou seja, resgatar aquele modo que eles já sabiam fazer. Né? A gente nem vai ensinar, né? Eles que vão ensinar para a gente, mas assim, dizer, ó, vocês têm condições de produzir e vender. É uma outra parceria que a gente tem, que é muito forte, que a gente vem atuando bastante, é uma mesa que chama Catrapovos, que ela inclui nutricionistas, o Ministério Público Federal, os indígenas, né, a FUNAI e outras comunidades tradicionais que vêm trabalhando com a produção de alimentos para a venda na alimentação escolar. Porque os indígenas produziam, mas era difícil deles chegar, muito, muito complicado, por exemplo, eles chegarem e venderem para as escolas, né, seus municípios. A mesma coisa que é difícil para eles conseguirem, por exemplo, projetos aprovar no PRONAF. Para eles é muito documento, é muita burocracia. Então, eles não conseguem fazer isso. O que a Mesa Catrapovos tem feito? Tem feito oficinas nas aldeias. A gente vai nas aldeias, faz todo, principalmente o curso de nutrição daqui da universidade é muito envolvido com isso, professora Rejane, professora Carol, né, vários professores aqui. Então, a gente é convidado a participar do Catrapovos. Nós, por exemplo, fomos o núcleo, então o Ministério Público Federal nos convoca e nos chama para discutir. Aí lá a gente discute as soluções, vamos às ações e implementamos. Um outro parceiro que é extremamente importante é a Conab, que é ele que faz as compras, né? Então, o governo federal faz as compras. Então, eles compram e aí distribuem o alimento. Então, vai lá, compra da própria comunidade e distribui esse alimento para a própria comunidade. Ou seja, fica mais barato para a Conab, para o governo federal, que ele está comprando ali, comprando um alimento que a comunidade sabe de onde vem, né? A procedência daquele alimento e não está buscando coisas de fora.
né? Então, dentro da comunidade indígena do Tocantins, que a gente tem mais de 9 etnias no estado todo, é muito grande a população indígena daqui, a gente tem mais de 20 mil, a gente chegou a um problema de insegurança alimentar muito grave. Então, e também doenças como, né, diabetes, hipertensão. E descobriu-se, então, que ponta da alimentação, né, que chegou lá. Então, com isso, a Catrapovos vem trabalhando, né, que é uma rede aí que envolve diversas instituições, parceria com o governo do estado, municípios, Emater daqui, que é a Rural Teams. A gente vem trabalhando com oficinas, então, ajudando essas comunidades, né, a conseguir plantar e comercializar seus produtos ali dentro da própria comunidade. Quais são os alimentos mais produzidos pela comunidade agroecológica? Então, a agroecologia, ela produz de tudo, né? Porque, como a gente fala, que é diversidade, né? Por exemplo, das coisas que a gente faz na agroecologia chama o SAF, que é o Sistema Agroflorestal. E para ter um SAF é pelo menos 12 espécies, né? Desde madeireira, frutífera. Então, frutas, tubérculos, né, que é mandioca, batata doce, inhame, quiabo, abóbora, tomate. O pessoal pensa que comer bem agroecologia e orgânica é alface. Gente, a alface é o trem mais pobre que tem, né? Mas a gente tem couve, né? Tem taioba, tem alimentos, são punks também, que são plantas alimentícias não convencionais, que está dentro da agroecologia. Então, a agroecologia é uma ciência muito grande, ela envolve tudo ali. Então, arroz, feijão, tudo que você puder plantar ali no seu quintal agroecológico, digamos, aquela muvuca que a gente chama, né? Você joga lá uma muvuca de sementes e vai nascendo tudo, né? Então, e você vai trazendo isso para a sua alimentação. Então, aí você come, né? Estou falando da família que cuida, e o excedente você vende. Sim. E troca por o que você não produz, né? Então, dá para produzir açúcar, né, rapadura, café, legumes, né? Como eu mencionei, dá para produzir galinha, ovos, porcos, peixe, né, no sistema agroecológico. Então, e dá para produzir gado também no sistema agroecológico. Então, você pode produzir tudo que você quiser. Desde aí, o que a gente busca principalmente para as comunidades tradicionais, os quintais, né? Ou seja, ou fazer o sistema agroflorestal numa área menor, que as famílias possam ali trabalhar e aí desenvolver todas as suas ações, né, do dia a dia ali de plantio, e também para não tirar as outras atividades. Porque dentro da agroecologia tem turismo, as comunidades agroecológicas, elas recebem turistas que vão lá, que buscam, tem sistemas que elas ajudam, pagam para visitar, para comprar tudo, para vender. Então, o turismo é algo que está dentro da agroecologia. Então, a agroecologia, ela envolve tudo. Então, a família tem uma diversidade de atividades, né? Ela tem várias atividades, a gente chama de pluriatividades, e essa família vai desenvolvendo ali. Então, os filhos vão estudar, né, e voltam para as comunidades, né? Então, essa questão da sucessão familiar também está dentro da agroecologia. Né? Essa busca de você dar continuidade, porque se o agricultor sair do campo e não voltar, como é que a gente vai comer? Né? Quem que planta para nós? Nós vamos ter que plantar aqui dentro da cidade, que também dá para fazer agroecologia na cidade, que a gente chama de hortas urbanas, agricultura urbana, periurbana, dá para fazer. Né? Mas a maioria vem, né, do entorno da cidade, não é isso? Quando você quer comer um franguinho caipira, onde você vai? Na feira, não é? Comprar um franguinho caipira, um quiabinho, né? Um piquizinho, né? Comprar um baru, óleo de baru, né? Um babaçu, buriti. Então, a pessoa trabalha na propriedade dela com extrativismo, com a produção em si, de pequenos animais, ou animais, né, de grande porte, depende aí do tamanho da propriedade dela, a escolha da pessoa, porque a agroecologia ela é muito, digamos, você vem se você quiser, né? Você convida, mas assim, eu não posso obrigar ninguém a fazer agroecologia. Então, isso é a primeira coisa que eu aprendi dentro da agroecologia, você não obriga ninguém a nada, né? Então, a pessoa vem e faz a transição se ela quiser, se ela está cansada de comer coisas com veneno, se ela está cansada, se ela quer uma vida mais natural, mais simples, né? Com alimentos mais saudáveis, ela é fã da agroecologia. Então, que a gente diz fã, né? Mas a pessoa está disposta, né, a entrar naquela vibe aí da agroecologia, né, que é a vibe que é, como a gente fala, ela envolve muitas coisas. Então, o seu pensamento tem que estar... O que eu quero da minha vida? Eu quero comer bem?
né? Eu quero viver um modo de vida. Eu sei que a Terra é um planeta, né, pequeno e a população aumentando. Então, esse discurso malthusiano de que a gente tem que produzir mais para acabar com a fome, ele está todo ultrapassado, né? Por quê? Está produzindo... Olha, por que tem gente passando fome no Tocantins? Se ele é um dos maiores produtores de soja, então me diz, né? O Brasil produz tanta soja. Então, a agroecologia ela vem para dizer nesse sentido. Ó, né, não está errado produzir soja para exportar, tá ok. Mas você tem que pensar em produzir primeiro para sua família, né, para você matar a fome do teu povo. É nesse sentido que o governo atual, a gente vem trabalhando, né, e dando respostas. Nós, da ciência, da academia, mostramos, está aqui, a agroecologia. Aceita, se quiser. Mas eu, por exemplo, já faço agroecologia na minha casa. Começo fazendo agroecologia quando eu separo o lixo, né? Quando eu faço uma compostagem na minha casa. Quando eu, né, já faço essa separação do lixo ali na minha casa, já estou começando a fazer agroecologia, já estou começando... eu vou comprar... Não vou comprar tal coisa, porque eu sei que eu não vou precisar disso. Então, é um consumo consciente. Também está dentro da agroecologia. Então, consumo consciente, a separação do lixo, né, dos resíduos sólidos, a participação, né, essa preocupação sua com o planeta, de usar ao invés de uma sacola plástica, um recipiente plástico, um recipiente não, né, que eu posso... Isso é agroecologia. Antes da gente encerrar a nossa conversa, que mensagem você deixaria para quem ainda enxerga a agroecologia como uma ideia utópica e não como uma solução concreta contra a fome? Eu diria que essa pessoa está totalmente equivocada, né? Porque eu sou louca por agroecologia, apaixonada por agroecologia, e direto algum aluno me fala, professora, são ideias muito utópicas. Eu digo, o que não é utópico, né? Tem diversas coisas que são utópicas. Agora, pensar em agroecologia como utópica, é você que está utópico, ultrapassado, né? Então, você está totalmente ultrapassado, totalmente errado. Vai estudar, meu filho, né? Ou minha filha, que não, né? Que não gosta de agroecologia, que não gosta de comer, né? Se você não gosta de comer e gosta de comer veneno, parabéns para você, né? Tudo bem. Já vai se preparando para o câncer aí no futuro, né? E está tudo certo. Vai se preparando para não ter água, né? Nos mananciais e tudo mais. Agora, quem gosta de comer bem, de viver num mundo harmônico, né? Melhor, mais saudável, mais mãe, mais, né? Mais acolhedor, gosta de agroecologia. No início, eu vou te confessar, eu também achava que a agroecologia era uma utopia. Né, quando o professor que me introduziu na agroecologia durante o mestrado de Ciências do Ambiente aqui na universidade, né, a gente tinha um professor Leonardo Collier, nos apresentou a agroecologia no campus de Gurupi, na época, né, que a gente fazia lá, isso em 2004, 2005. Talvez, professor, eu não sei não, viu? Mas, com o tempo, a gente vai aprendendo, e eu fui fazer doutorado no Rio Grande do Sul, né? Lá na economia, que é totalmente desenvolvimento rural. E lá eu conheci professores maravilhosos também que eram apaixonados por agroecologia. Então, a agroecologia é algo viciante, apaixonante. E aí eu queria, né, que quem acha ruim a agroecologia, acha que não dá certo, vai conhecer, né, comunidades. Né? A gente tem o sítio Seis Pétalas, tem a Fazenda Buritizal, da Ariana, né, que produz queijos, está fazendo a transição agroecológica. Não vou dizer que eu tenho tudo agroecológico, mas eu tenho muitos casos de pessoas que estão fazendo e acreditam na agroecologia. E têm filhos. Né? Então, por exemplo, eu tenho netos. Né? Meus filhos são cientistas também. Né? Então, meu filho fala questões climáticas. Ele nem está querendo ter filho por conta da questão climática. Por outro lado, eu tenho duas netas que estão aí. Que planeta que eu quero deixar para esses meus filhos, meus netos? Que planeta que vocês querem deixar? Né? A gente quer comer bem, quer viver bem e quer viver em harmonia. Então, a agroecologia é a solução. A gente quer agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Tá? E vocês querem falar alguma coisa? Não, só agradecer mesmo. Gente, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando. Então, falar de agroecologia, para mim, é um prazer. E dizer também que... Camisa de agroecologia, tudo de agroecologia. Tudo. Eu respiro agroecologia da hora que eu acordo, da hora que eu durmo. Né? Começo de manhã já pegando o cafezinho lá, já separando, né, o pó do café para fazer a compostagem ali, né, as frutas, as cascas das frutas e reciclando o lixo. Mas queria dizer também que a gente está lançando um edital, né, acho que já mandamos lá para a SECOM lá, mas lançando um edital para a escolha aí de bolsistas, né, voluntários e para participar do projeto, esse projeto que a gente está começando.
Tá? Então, depois eu vou passar para vocês podem... E queremos muito pessoas do jornalismo, porque a comunicação para nós é fundamental. Né? Então, a gente está lá selecionando 6 bolsistas, né? Começa como voluntário, mas tem bolsa também. E tem um outro projeto que a gente está atuando, essa semana eu vou estar indo para a Ilha do Bananal com o Javaés, que a gente já está executando, que são quintais lá, né? A Associação dos Caciques do Javaés. Também em parceria com o Sítio Seis Pétalas, né? E outras ONGs daqui. Então, a gente tem o Instituto Perene, o Instituto Embaúba, são, assim, institutos muito parceiros da gente, né? E queria agradecer a vocês aí por tudo. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. E obrigada também para quem ficou aqui até o final, né, do vídeo. Muito obrigada também. Muito obrigada. Tchau. É isso, tchau.